Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Eletromecânica do Frio. No vídeo de hoje vamos falar sobre o sistema VRF, o circuito de refrigeração de um equipamento VRF. E se você já não é inscrito, já se inscreve aí no nosso canal, ative as notificações, deixe seu like. Vamos ao vídeo, vamos aprender. Muito bem, meus amigos. Primeiramente, todos os créditos para o professor Raimundo Fernandes. Ele é o idealizador desse projeto, tá? Para mim, ele é a autoridade nesse modo de ensino que é a animação didática. Eu conheço o trabalho dele desde os 2000, quando eu fiz o técnico do Senai, né? Que foi compartilhado, os professores compartilharam o trabalho dele com nós alunos, né? E desde então eu sempre estou dando uma olhada nos trabalhos dele, não só de refrigeração, mas de mecânica, de elétrica, de eletrônica. Então vale a pena vocês darem uma conferida lá no canal dele, que é um projeto muito bacana. Então, aqui nós temos um sistema, né, um fluxograma, um circuito de refrigeração de uma máquina VRF, tá? O sistema VRF é um sistema que trabalha com tecnologia inverter para os compressores, tá? Então nós temos aqui um compressor número 1, um compressor número 2, né? Ambos são inverter, e o funcionamento dele é praticamente, vou dar uma resumida aqui para vocês, tá? Digamos que aqui nós temos 4 evaporadores, 2 compressores funcionando, né? A plena carga. Digamos que tem mais evaporadores aqui. Então, vamos dizer que esses 2 evaporadores atingiram a temperatura, certo? Que está setada lá no controle. Isso vai, a interação dos sensores, aqui existem 4 sensores, né? E a interação desses sensores, as informações vão ser dirigidas para a placa principal, que por sua vez, com a interação dos sensores também que existem lá na placa, vão determinar se esse compressor ele vai acelerar a sua compressão, que consequentemente acelera a sua rotação, né? Quando ele diminui a sua rotação, diminui a sua compressão. Isso significa que menos carga térmica vai resultar numa baixa rotação aqui, ele vai reduzir também a sua compressão e vai controlando a temperatura, a carga térmica dessa maneira, né? Para a mesma coisa, o compressor número 2, né? Aqui está representado 4 evaporadores, mas existem sistemas inverter que funcionam com bem mais evaporadoras, né? Eu trabalhei com algumas que faziam 6, 8, aí depende da capacidade. Perfeito? Então, basicamente, o funcionamento dessa máquina é isso. E o resultado de tudo isso é a economia de energia elétrica. Perfeito? Lembrando que existem as primeiras máquinas, você tinha ali 3 compressores, um inverter e 2 convencionais, on-off, que chama, né, partida direta, tá? Mas agora a maioria delas, as modernas, estão vindo todos os compressores com a tecnologia inverter. Perfeito? Então vamos entender aqui como funciona esse sistema, né? Para a gente entender melhor como funciona o circuito de refrigeração, eu convido vocês que deem uma olhada na minha videoaula, onde eu falo sobre circuito básico de refrigeração. Lá vocês vão aprender com detalhes como funciona um circuito básico, para a gente entender como funciona esse circuito aqui, né? Que já não é um circuito básico. Tá bom? Mas sempre tem um princípio e um fim, tá? Sempre tem uma lógica no funcionamento de uma máquina de refrigeração. Então vamos lá. Aqui nós já estamos na refrigeração, certo? Depois ao longo do percurso aqui a gente vai explorando aqui os componentes, tá bom? Então vamos lá. Saída dos evaporadores é a nossa linha de sucção. Observe o fluxo do refrigerante, tá? A sucção, ela interliga nesse tubo, nessa derivação aqui, e vem para onde? Vem para a nossa válvula de 4 vias. Então aqui nós temos uma válvula de 4 vias, significa que essa máquina é uma máquina quente-fria, certo? Ela aquece e refrigera. Saindo da nossa válvula de 4 vias, entra aqui no nosso acumulador de sucção, né?
Nós já vimos o acumulador de sucção aqui no nosso canal, como funciona, mas observem que o tubo pescador dele está acima do nível do líquido, né? Vou dar um zoom aqui para a gente entender melhor, ó. Observe, ó, tá? Aqui eu tenho um nível de líquido, o pescador aqui ele está acima do nível do líquido, né? Permitindo que o compressor succione o fluido apenas no estado de vapor. Perfeito? Muito bem. Então, vamos prosseguir aqui no nosso circuito, né? Observem aqui, ó, na saída do tanque do acumulador de sucção, nós já temos aqui um pressostato de baixa, né? Certo? Que vai monitorar a nossa pressão de baixa, e um transdutor de temperatura, né? Um termistor, na verdade, né? Transdutor é pressão, termistor é temperatura. Aqui nós temos uma derivação que vai para o outro compressor, né? E aqui nós temos uma válvula de controle de pressão, né? Aquelas válvulas KVR, KVA, KVL, né? É exatamente essa daqui. Ela vai equilibrar a nossa linha de sucção para esses dois compressores, entenderam? Ela vai permitir que esse compressor tenha um equilíbrio de pressão quando tiverem os dois funcionando, tá bom? Então vamos seguir aqui o circuito, depois nós falaremos sobre a recuperação de óleo, tá? Para a gente continuar aqui. Então a descarga dos compressores, esse aqui entrou no separador de óleo, saiu do separador de óleo, entrou nessa derivação. A descarga desse aqui entrou no separador de óleo, né? E segue também para a nossa linha de descarga, tá? Vamos dar uma olhada aqui no um detalhe aqui no nosso separador de óleo, né? Então, aqui o nosso separador de óleo, vou dar um zoom aqui. Olha lá, tá vendo? A descarga, né? Entra no nosso separador. Observe a boinha aqui, ó. Até nesse detalhe ele foi sensacional. Então, todo óleo que migrar, né? Na pressão, no fluxo aqui da nossa descarga, vai ter uma porcentagem de óleo, tá? Então, esse óleo vai ser separado aqui, ó. E vai retornar através desse pescador aqui para o cárter, para sucção, na verdade, né? Cárter não, para sucção dos compressores, perfeito? Então nós temos um filtro aqui, uma válvula de retenção, né? Observe que esse capilar também é um capilar que sai aqui, ó, do nosso separador de óleo, tá? Do compressor número 1. Observe, ó, tá? Então por isso que tem um filtro, e eu tenho um sentido do fluxo aqui, né? Aqui tem um capilar que vai direto no cárter, na verdade, né? Vai direto no cárter, tá bom? Na saída do condensador também, né? Depois a gente vai dar uma olhada, dar uma conferida lá, tá bom? Pressostato, né? De sucção, pressostato de alta pressão, tá? De baixa pressão e alta pressão. Perfeito? Então, como que esse fluido ele retorna aqui para o compressor, né? Através do diferencial, né? O diferencial de pressão. Aqui nós temos a alta pressão. Aqui nós como ele já está conectado aqui no cárter do compressor, que aqui a pressão já está mais baixa, então o diferencial de pressão de sucção e alta faz com que esse óleo retorne pro nosso compressor. Perfeito? Muito bem, muito bacana, né? Vamos lá então. Entrando na válvula de 4 vias, né? Ela vai ser direcionada, o nosso fluido está em vapor a alta pressão e a alta temperatura vai ser direcionado aqui para o nosso condensador, né? Condensador, função dissipar calor. Aqui o fluido mudou de estado a alta pressão para líquido subresfriado. Observe as temperaturas, ó. A 45 graus está o nosso fluido e a pressão de 384,2 psi. Perfeito? Vamos lá então. Filtro, né? Sai do condensador, líquido, né? No estado líquido, subresfriado, mas ainda a alta pressão, tá? Observe aqui a descarga, ela segue, entra no nosso economizer, né? Eu tenho uma aula falando sobre economizer, tá? Esse trocadorzinho aqui chama-se economizer. A função é um evaporador a mais que foi adicionado ao sistema. Qual a função dele? Otimizar o nosso subresfriamento, né? Ele vai garantir uma maior quantidade de líquido aqui na nossa linha de líquido. Perfeito?
Depois nós falaremos a importância lá na frente. Observe aqui, ó. Nessa derivação nós temos uma válvula de expansão eletrônica. Ela vai pegar essa porcentagem, captar essa quantidade de líquido, né? E vai fazer com que ele reduza a sua pressão e também a sua temperatura. Então, aqui nós já temos um trocador de calor. Por isso que ele vai otimizar a nossa quantidade de líquido aqui. Essa troca de calor aqui, tá bom? Perfeito? E o que a saída do nosso acumulador de sucção vem pro nosso, quer dizer, na saída do nosso economize, perdão, vem para o nosso acumulador de sucção, tá bom? Ó, certo? Ó, só seguir aqui, ó. Perfeito? Muito bem. Aqui, quanto à recuperação de óleo que eu falei, ó, dos separadores de óleo vem direto no cárter, né? Certo? E aquele pescadorzinho que está aqui no fundo do nosso acumulador vem para a nossa linha de sucção, tá? Então, o sistema de recuperação de óleo funciona assim, tá? Perfeito? Eu vou só abrir aqui para a gente entender mais um pouquinho, né? Olha lá. Tá vendo? Tem um pescador aqui no fundo. Todo o óleo que migrou junto com a linha de sucção vai, como o óleo é mais pesado, né? Fisicamente, olha lá, tá vendo? Tá captando óleo e tá injetando na nossa linha de sucção, tá? Linha de sucção, ó. Então, perfeito? E aqui nós temos as resistências de cárter para os compressores, tá? A resistência de cárter, função da resistência de cárter, né? Máquinas grandes precisam de resistência de cárter, porque o óleo ele precisa estar numa temperatura quente, né? Para quando esse fluido refrigerante entrar em contato com esse óleo, aqui nós não vamos ter um arraste de óleo, que nós chamamos, né? Arraste de óleo. Digamos que aqui a quantidade de líquido aqui no nosso acumulador, vamos dizer que entrou uma porcentagem de líquido aqui, vai, né? Um defeito no degelo vai causar isso, né? Tá? Então, para que a quantidade de líquido seja comprimido junto com esse óleo, no caso de uma falha na resistência, nós vamos ter um arraste de óleo aqui. Por isso que é importante a resistência de cárter. Perfeito? Legal. Então, até aqui deu para entender recuperação de óleo, né? E o circuito. Beleza? Então vamos aqui, ó. Então aqui eu já tenho, né, o líquido subresfriado que já passou pelo nosso economizer, né? E vamos aqui, ó, para a entrada dos evaporadores, né? Por isso que quanto mais o fluido em estado líquido aqui na entrada da válvula, eu tenho uma melhor eficiência no meu evaporador, tá? A eficiência é bem melhor do que eu ter, por exemplo, uma mistura de 70% líquido e 30% vapor, tá? Isso acontece sem o economizer, tá, pessoal? Então o economizer é para garantir uma melhor quantidade de líquido, uma maior quantidade de líquido antes de chegar na válvula de expansão. Perfeito? Observem aqui a temperatura do fluido e a pressão correspondente a esse fluido, né? Então aí segue para a nossa saída dos evaporadores, né? Certo? Aí vem para a válvula de novo e segue o mesmo circuito, né? Uma máquina incrível. Para quem trabalha com refrigeração de rack de supermercado, é bem semelhante, né? É bem parecido o circuito, tá? Um rack de supermercado, eles têm um sistema de recuperação de óleo, né? Tá bom? Então agora vamos ver aqui como funciona no aquecimento. Eu vou pôr aqui no aquecimento, ó, tá vendo? Olha que bacana essa animação. Ela te dá todas as duas condições, né? Tá? Quando eu acionar aqui, observe a atuação da válvula aqui, ó, tá? Eu vou pôr agora no aquecimento. Olha lá. Viram a válvula? O que ela fez? Ela atuou. E o que ela fez agora? Vamos agora estudar como funciona o aquecimento, né? Vamos começar pela descarga, né? Já vimos o circuito até aqui. Vamos começar pela descarga. Descarga já foi desviado aqui, né? Que ele vinha para cá, foi desviado para onde, ó? Onde que vai a descarga com fluido? No caso aqui ele está vapor a alta pressão e alta temperatura, certo? Ó, o fluido ele vai entrar nos evaporadores, vai alimentar os evaporadores, né? Olha a temperatura do fluido aqui, como é que tá, ó. Tá 30 graus, então o ventilador rodando vai insuflar um ar quente no ambiente, certo? Ele reverteu o circuito para comprimir o fluido no estado vapor, alta pressão, nas serpentinas dos evaporadores. E a consequência disso é o insuflamento
com ar quente, né? Tá? Então, saindo do nosso evaporador, que agora virou condensador, né? Tá? Ele vai para nossa válvula de expansão. Observe que a válvula ela funciona nos dois sentidos, né? Tá? Olha que bacana, ó, nos dois sentidos. Por isso que eu tenho um filtro, né? Um filtro secador aqui e outro aqui. Tá? Aí saindo, né, do evaporador, logicamente, observe a mudança de cor. Ó. Aqui ele já está líquido sob resfriado, ó, tá vendo? Certo? Ele está fazendo a mesma função que fazia na saída do condensador, tá? Aí vem, ó, para onde vem, ó, captando as saídas dos evaporadores, tá? Mudou o sentido, né? Tá? Aí, ó, saída dos evaporadores, entra no Economizer. Observe que aqui no Economizer, essa válvula aqui, ela não está permitindo, essa válvula solenoide, ela está fechada, tá? Isso permite que o fluxo ele passe pelo nosso Economizer, né? Tá? E entrando aonde? No nosso condensador, que agora virou evaporador. Olha a temperatura do nosso condensador aqui, ó. Tá vendo? E olha a pressão correspondente. Perfeito? Olha lá. Então o nosso condensador virou evaporador. E os evaporadores viraram condensadores. Então, esse é o ciclo reverso de uma máquina inverter. Perfeito? Saindo do nosso evaporador, onde vem, ó, na válvula de novo, né, na válvula reversora, e da válvula reversora, linha de sucção, claro, agora, né, vem para o nosso acumulador de sucção e segue de novo o circuito em aquecimento. Perfeito? Vamos ver agora um detalhe muito interessante. Tá rodando no aquecimento, né? Vamos ver o degelo do condensador. Eu vou clicar aqui, ó. Vocês observem aqui a atuação da válvula e a injeção de gás quente aqui, tá? Ó, degelo do condensador. Vamos lá. Observe que a mudança da cor lá no nosso condensador tá mudando, ó. Ele tá ficando todo branquinho, tá vendo? 0 graus, olha lá, tá vendo? 0 graus a temperatura. Olha lá, a válvula mudou, injetou gás quente aqui, ó. Tá? Gás da descarga do compressor, lá, ó. Ó, tá degelando, tá subindo, ó, já subiu, tá? Perfeito? Que bacana, né? Agora eu vou ter que mudar para refrigeração para a gente ver o degelo do evaporador, tá? Já mudou a refrigeração, observe as temperaturas aqui, ó, tá? Já está na refrigeração de novo, né? Climatização dos andares. Agora vamos ver aqui o degelo do evaporador, vamos lá. Bom, muito bem, meus amigos, nós vimos aí o degelo do condensador, né? Agora vamos ver como funciona o degelo do evaporador. Então eu vou acionar aqui o degelo, né? Já está na refrigeração, então vamos lá. Observem aqui a cor lá nas unidades evaporadoras está bloqueando, tá vendo? Agora vamos ver a atuação da válvula. Os sensores aqui vão comandar essa atuação aqui da válvula aqui, tá vendo? Já injetou, já mudou a posição e já injetou o fluido a alta pressão e alta temperatura aqui no nossos evaporadores. Aí voltou de novo para acionar a refrigeração, perfeito? E olha que bacana, acionou a refrigeração de novo. Agora um detalhe aqui, ó, observem esse fluxo aqui, ó, tá? Observem a saída do evaporador, essa solenoide ela abriu e vai injetar o fluido com a mistura de líquido e vapor, já com a temperatura mais baixa. Isso aqui alguns compressores, né? Acredito que esse compressor aqui, os da Hitachi, os da Daikin, eles têm um sensor que vai medir a temperatura aqui no cabeçote do compressor, tá? No cabeçote do compressor. Então essa injeção de líquido aqui, ó, misturado com vapor, é justamente para manter uma temperatura não muito alta aqui no cabeçote. Perfeito? Olha só que legal, ó, tá vendo? É da linha de sucção, certo? Então o fluido ele está frio aqui, né? Certo? Então ele pega essa derivação aqui, ó, e junto com essa pressão aqui, justamente para
fazer para equilibrar a temperatura aqui no cabeçote. Ela já abriu de novo. Então isso deve ter um controle através de sensores, né, que vai comandar esse acionamento aqui, tá bom? Então eu acho que dá pra gente explorar bastante, né, esse projeto aqui do professor Raimundo Fernandes, né? E é uma máquina muito bacana, né? E o que eu queria dizer para vocês é que a gente tem que ficar inteirado. São equipamentos, tecnologias, né? Hoje splits já não se fabricam mais. No ano de 2023 já não se fabrica mais equipamentos splits com compressor convencional, tá? Então é tudo tecnologia inverter, né? Esses motores também são inverter, tá? Esse motor do condensador também eles são inverter. No inverno eles controlam também as pressões de trabalho aqui, tá bom? Então é uma tecnologia que veio para ficar mesmo. A gente tem que ficar inteirado, estudar, se qualificar para poder entender como funciona uma máquina dessa e você poder ser um cara diferenciado aí, né? Nos orçamentos, perfeito? Então, mais uma vez um agradecimento ao professor Raimundo Fernandes. Vocês acessem o trabalho dele, que é muito bacana, né? E é isso aí. Ficamos por aqui então. Muito obrigado e até a próxima. Fico muito grato por ficarem comigo até o final. Espero que vocês tenham entendido aí como funciona um circuito de refrigeração de uma máquina VRF, né? E não se esqueçam, se inscrevam, compartilhem, ativem as notificações, deixe seu like. Ativando o sininho, toda vez que nós produzimos um vídeo novo, você será notificado. Então, até a próxima!